Boa tarde! Nós fazemos parte do segundo ano do ensino médio e nosso tema da Feira de Ciências é o uso das tecnologias na luta contra o Covid-19. O meu grupo é formado pela Eduarda, Júlia, Lara, Lia, Lucas Ordan e Sara, e nós iremos falar sobre o comércio online durante a pandemia. Com o Covid-19, vários setores foram afetados economicamente, porém, o comércio online ocorreu justamente o contrário, devido às medidas de restrições e o distanciamento social, além do aumento de pessoas trabalhando em casa e o ensino remoto. Houve um crescimento de 68% nas compras online no Brasil. Os artigos mais comercializados foram informática e comunicação, com 38,4% das vendas, livraria e papelaria, com 13,4%, móveis e eletrodomésticos, com 12%. O resto de produtos tiveram menos de 10% do total. Dentre estes, os setores que tiveram maior dificuldade de serem comercializados foram os de supermercados e alimentos devido aos hábitos de consumo e dificuldade de distribuição, e os de vestuário porque ainda não contém uma padronização de medidas, gerando um trabalho maior com as trocas. De acordo com dados da XP Investimentos, o e-commerce no Brasil passou de 6% em 2019 para 9% em 2020. Comparado com outros países, esse número ainda é pequeno, já que a China conta com uma taxa de 35% e Reino Unido e Coreia do Sul vêm em seguida com 22%. Além disso, o volume bruto das mercadorias das 13 principais empresas de comércio eletrônico aumentaram 20,5% em 2020, dando destaque para as dos Estados Unidos e da China. Com o surgimento de novas ferramentas gratuitas como Google, WhatsApp e Instagram Negócios, promoções, ofertas de cashbacks e melhoria da logística, a tendência é que o número de vendas das empresas online cresça ainda mais no decorrer desse ano, aumentando assim as vagas de emprego nas áreas de comércio como auxiliares de logísticas, estoquistas e embaladores de produtos. E mesmo após o fim da pandemia, as pessoas deveriam continuar comprando online, devido à praticidade e o crescimento dessa área. Essa foi a nossa apresentação sobre o comércio online da pandemia. Esperamos que tenham gostado e muito obrigada por assistir. Olá! Falaremos um pouco sobre o uso da tecnologia na produção de vacinas nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Desenvolvida por especialistas e sendo passada por várias fases de teste, as vacinas já estão sendo aplicadas há alguns meses em toda a população. Com isso, ela está diminuindo o número de contaminações e as mortes em todo o país. As vacinas contra a Covid estão sendo desenvolvidas em velocidade e sem precedentes, além da rapidez. Os projetos em andamento, eles buscam comprovar a eficácia e a segurança de tecnologias inéditas que futuramente elas podem modernizar outras vacinas que já estão em uso no mundo. Conheçam as 4 principais técnicas de imunização que buscam uma resposta eficaz para o combate do Covid-19. Na China, utilizam a técnica conhecida como vacina do vírus inativado, a Sinovac. Nessa tecnologia, se cultiva o vírus em laboratório e, depois de ter uma grande quantidade inativa, mata o vírus em um linguajar mais popular através da temperatura ou substâncias químicas. Ele fica um vírus inteiro, morto, inativado, mas com essas proteínas conservadas é capaz de introduzir uma resposta imune. Outra tecnologia em testes nunca utilizada em imunização é as vacinas RNA e DNA, que inserem ácidos nucleicos do novo coronavírus no corpo humano. Até esse momento, apenas vacinas que utilizaram RNA chegaram à fase 3 dos estudos clínicos. A pandemia do coronavírus terá impactos significativos e ainda não completamente dimensionados sobre a sociedade. Trata-se de um evento inédito na história, dado que, no passado, epidemias parecidas se desenvolveram em um cenário de muito menor integração entre países e pessoas, divisão do trabalho e densidade populacional. Por se tratar de uma doença e de uma situação novas, as lacunas de informação e conhecimento ainda são muito grandes. Taxas de letalidade, potencial de transmissão, tratamento
existência de outros efeitos ou sequelas no organismo dos que foram infectados. Todas essas informações ainda são muito preliminares. Com isso, seguindo os protocolos de segurança, podemos afirmar que a distância entre as pessoas tem aumentado de alguma maneira, já que não podemos aglomerar, tem um limite de pessoas e espaçamento por lugar. Entretanto, a tecnologia vem sendo aprimorada, com o efeito de aproximar as pessoas não apenas em tempos de crise, mas também na vida diária. O advento de aplicativos, redes sociais e até mesmo mecanismos de busca, como o Google, mudou o modo de vida. A nova pandemia do coronavírus mudou o mundo, incluindo a comunicação. Passou por grandes mudanças devido à sua importância e empregabilidade. Nos últimos meses, medidas de quarentena têm destacado que a tecnologia é uma ferramenta importante para interação e acesso à informação, uma vez que o isolamento limita as funções da empresa, do escritório em casa, a educação e as demais coisas. Nesta pandemia, a tecnologia encurtou a distância de comunicação entre as pessoas e proporcionou mais segurança aos cidadãos. Além de ajudar a não nos sentirmos sós nesse momento difícil, aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram, Duo, etc., que possuem videochamada, nos permitem ver e conversar com amigos, colegas e parentes. Apesar de não matar a saudade completamente, continua sendo uma boa alternativa, ainda mais para nós brasileiros acostumados a abraçar e conversar por horas. A internet tornou-se a principal alternativa de obtenção de informações e aquisição de produtos e serviços, como supermercados, delivery de restaurantes e afins. A pandemia do coronavírus tem apresentado uma progressão abrupta e, em razão disso, instalou uma incerteza mundial quanto aos impactos na economia. A dificuldade de mensurá-los, tendo em vista a impossibilidade de determinar a duração da crise, gera tensões principalmente entre micro e pequenos empreendedores, que sofrem com a diminuição significativa do consumo. A Secretaria de Política Econômica, no boletim macrofiscal do Ministério da Economia, além de revisar a projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2020 de 2,4% para 2,1%, apresentou 5 efeitos prováveis da pandemia sobre o sistema econômico brasileiro. Redução nas exportações. O grande parceiro comercial do Brasil mostrou-se como epicentro da disseminação da Covid-19 e, portanto, o primeiro setor a ser atingido foi o de importações e exportações. Queda no preço de commodities e piora nos preços de troca. A retração da demanda por commodities em âmbito global exigiu que o Brasil reduzisse seus preços. Por outro lado, os insumos importados pelo país tendem a apresentar uma elevação de preço, uma vez que o mercado internacional passa por um período de menor disponibilidade de recursos. Interrupção da cadeia produtiva de alguns setores. A necessidade de paralisação na produção dos mais diversos setores econômicos coloca em risco a sustentação das atividades a longo prazo. Queda no preço dos ativos e prejuízo na condição econômica. A pandemia provocou um aumento na busca por ativos de menor risco pela instabilidade do mercado. A incerteza e a estagnação da economia acabaram por refletir no acesso ao crédito e investimentos. Redução do fluxo de pessoas e mercadorias. A opção de adotar uma atitude isolacionista como prevenção da doença diminuiu o fluxo de viagens, produtos e a prestação de serviços, e os efeitos futuros são temidos, ainda que incertos. Impactos na economia. O governo federal anunciou algumas medidas como respostas ao temor de intensas recessões econômicas como efeito do coronavírus. Além do governo brasileiro, se comprometeu em ajudar a população mais vulnerável por meio de liberação de recursos. É válido ressaltar a flexibilização de leis trabalhistas para a manutenção de empregos, home office, por exemplo. O presidente do Banco Central liberou uma linha de créditos emergencial de 40 milhões de reais como financiamento dos salários trabalhadores. Conclui-se que as instituições brasileiras têm procurado garantir a segurança dos atores da sociedade frente à pandemia do coronavírus. No entanto, cabe a todos nós formar uma rede de apoio que sustente os trabalhadores para que possam driblar as dificuldades econômicas impostas e salvar seus negócios.